pulseirinha vermelha igual a essa aqui. Queria que vocês olhassem em volta de vocês. Quem está com essa pulseirinha? Quem está com essa pulseirinha nessa manhã é líder de ministério infantil e criança que lê. Crianças de 6 em diante, até os pré-adolescentes. E hoje o nosso culto é um culto em família. E eu queria pedir para os pais e os filhos que puderem até chegar mais perto, porque hoje eu já vou apresentar nosso querido convidado. Ele trouxe aqui uma máquina fora de série. Eu até perguntei o nome para os meninos qual é o nome dessa coisa maravilhosa, né? Então nós vamos ter um culto para a família. E eu creio que os homens, cadê os homens, os pais, os rapazes, vão ser muito inspirados pela vida do missionário que está conosco, que eu já vou apresentar para vocês. Eu quero dar uma palavra então de introdução à palavra do Abimael. Isso aqui são 2 troféus aqui da igreja, que o pessoal aqui dos jovens conquistou em campeonato. Isso aqui é uma coroa que foi parte da nossa ornamentação da EBF. E eu quero só dizer para vocês por que eu acredito que Deus quer mudar a cidade a partir das famílias. E família, você lembra como é formada uma família? Pode ser que tenha, algumas famílias não têm pai e mãe juntos, por tantos motivos, mas normalmente uma figura presente ou da história de uma figura paternal, uma figura de mãe, um avô, uma avó, mas principalmente eu quero focar agora, pai, na mãe e nos filhos. E é interessante que filho todo mundo é, até pai e mãe, né? Você pode chegar a nunca ser pai, a nunca ser mãe, mas filhos todos são, inclusive os pais e as mães. E ontem eu fui comprar essas pulseirinhas e eu entrei no Doce Festa e as moças ficaram me observando andando na loja lá. Ela falou assim: moça, você quer um carrinho? Amor, a senhora não quer um carrinho? A senhora não quer um carrinho? E eu andei pelos estandes do Halloween, dizendo: Senhor, em nome de Jesus, em primeiro lugar eu te peço que não crente compre isso para a festa do Senhor. Amém. Porque quem salva a cidade é o servo de Deus. Amém. Fiquei andando ali, não amaldiçoei ninguém não. Falei: Senhor, discernimento. Amém. E andei naquela doce festa, andei e vi tanta coisa, aranha e bruxa e bola para pendurar. Caríssimo, caríssimo. E inclusive coisas que Deus fez, né? Foi Deus que fez a aranha, né? Não é verdade? Até um morcego, ratos empanados, gente, igual múmia. Coisa mais demoníaca para ser usado em festas, para ser usado às vezes em festas de crianças. E eu achei por R$1,20. Eu falei: Senhor, eu vou gastar aqui R$4,80 do meu santo dinheiro, mas é só para falar com o pessoal da minha igreja. Isso aqui vai ter um lixo. Então, por R$1,20, uma criança leva um fantasminha para botar na cabeça, ou uma caveira, ou um morcego, ou uma bruxa. Isso aqui era um dos que penduravam na cabeça, né? E aí eu fui passando, eu encontrei lá as folhas de EVA. E a gente que é professora, a gente raciocina tudo didaticamente, né? E eu falei assim: Senhor, esse EVA aqui me lembra o amor de Deus, lá no Santa Lá. Nem sei como é que eu vou usar isso, eu comprei. Eu falei: Senhor, esse EVA aqui me lembra que o pecado separa as pessoas do amor de Deus. Mas que quando as pessoas entendem que Deus resolveu o problema do pecado mandando Jesus, quando as crianças entendem, elas que estavam em trevas, elas podem receber luz dos céus. E elas podem crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Mas isso aqui a gente pode guardar. Esses trequinhos aqui é capaz de não jogar fora não, que vai ficar nas minhas aulas das mentiras que são pregadas para as crianças. E aí eu achei essa coroinha. Às vezes eu compro alguns materiais sem precisar, porque fica lá no meu armário do Ministério Infantil quando eu quero dar uma aula, ilustração. Mas depois eu voltei mais do que pegou ali, eu fiquei pensando: gente, os nossos filhos, eles são príncipes e princesas de Deus, e nós vamos colocar bruxa, morcego, fantasma. Eu tenho na minha história um relacionamento de amigo meu que fez esse tipo de festa para criança. E eu vou dizer: olha, as crianças estão pecando por causa da ignorância espiritual dos pais. Porque uma criança inteligente, se você disser para ela: meu filho tem essa, olha, de todas as festas que eu achei ali, eu só achei 2 festinhas simples
gerar uma criança inteligente com uma infância lúcida e cristã. E hoje que a gente vai ver na palavra. Então eu lembrei desses símbolos aqui, que foram os símbolos do EBF, que nós falamos que Deus é um Deus que nos recompensa. E eu fiquei pensando que tipo de recompensa as crianças da nossa igreja, porque olha, quando Deus nos cobrar, Ele vai começar a cobrar dos que estavam no alcance da nossa mão. Eu, como uma pessoa de tempo total nessa igreja cuidando de crianças, você como pai, como discipulador, como líder de célula, e eu queria dizer para você que uma vez que os nossos filhos são príncipes e princesas de Deus, que tipo de escolha nós estamos ajudando que eles façam? E mais sério do que isso, que tipo de recompensa? Isso aqui é uma recompensa. Eu creio que todos nós esperamos que as recompensas nos inundem de alegria. Pino, você tira também aqui, isso aqui é posição, mas deixa só as coisas mais. Mas a verdade é que nós temos semeado de uma maneira muito insensata. E o fato de nós sermos uma igreja evangélica não vai nos livrar de determinadas consequências, porque nas nossas consequências nós temos sido como gentios, nós temos sido como os humanistas. Os humanistas são aqueles que deixam o homem no trono, né? Mas eu conheço muito pentecostal arretado, do rococó, que é profundamente humanista, porque faz tudo na força do seu braço, força dos seus pensamentos. Então, religião, performance, coleção de... O seu credo, a sua teologia, não vai proteger você se ela não for a teologia bíblica. E nessa manhã a gente tem o privilégio de ter aqui pais e mães e filhos. Eu queria motivar vocês, né? Lembrando o pastor Elcio, motivação, motivo para uma ação. A que sempre que tiverem a oportunidade das crianças estarem no tempo, ter as crianças perto de você. Às vezes ela quer ficar com a coleguinha, traga seu coleguinha. Porque uma criança que não para ouvir um adulto está virando um adolescente insensato, um adolescente que não para ouvir uma pessoa mais amadurecida está virando um jovem insensato, um jovem que não tem tempo para ouvir uma pessoa mais experimentada vai virar um adulto insensato, e os adultos que não param para ouvir ninguém não vão chegar a lugar nenhum. Isso é ser igreja. Essa é a verdade toda do Evangelho. Então hoje, com muita alegria, nós temos aqui todas as crianças que leem, que estão com a gente no templo hoje. E eu creio, conhecendo um pouco da palavra, da história da vida do Abimael, eu vou chamá-lo então, missionário Abimael que está conosco, de Atibaia, depois ele vai falar um pouco dele. Eu ouvi falar do Abimael quando eu fui morar, aquelas 12 semanas que eu fiquei fora em 2009. E uma das missionárias da PEC, a Sati Júlia Mitra, Sati é respeitadíssima, né? Já viajou o mundo pregando o Evangelho. E a Sati tem um carinho pelo Abimael, uma coisa absurda. Tudo que ela pode divulgar o material. Eu vou publicar uma foto de Sati. Eu digo com Sati, tem 3 semanas em São Paulo, eu, Guilherme e ela almoçamos juntos. E eu falei, gente, olha como Sati ama Abimael. Sati serva de Deus. Eu conversei com ele e falei, Abimael, eu estou tão feliz que você vai estar conosco. Não porque eu estou esperando que Ele seja Deus na nossa vida nessa manhã, não. Mas eu creio que o Jesus a quem Ele está rendido e que tem feito umas coisas tão interessantes na vida dele, desde a infância dele, eu quero principalmente os homens, os papais e os vovôs, percebam como Deus quer usar você lá na sua rua, na sua empresa, na sua célula. A Universidade da Família tem uma estatística, o pessoal de hombridade vai saber falar melhor do que eu. Como eu sou mulher, eu não pude fazer hombridade, mas eu investiguei tudo lá, né? Eu gostei da vida. A da Mulher Maravilha também tem aqui na igreja, a Mulher Única, né? Esse eu li tudo também, esse livro aí. Diz o seguinte, quando um homem é impactado pelo Evangelho, não é quando um homem vira crente, não. Quando um homem é impactado pelo Evangelho de Deus vivo e verdadeiro, 85% dos relacionamentos dele são impactados. Porque é decisão, pode ter gente em volta que não quer. Quando uma mulher, não é quando uma mulher vai para a igreja, não, quando uma mulher é impactada pelo Evangelho, 50, quase 50% dos relacionamentos dela é imediatamente levado àquela comoção. Quando uma criança, 15, 20%, né? E aí varia porque Deus faz o que quer com quem quer. Mas eu quero dizer o seguinte, quando nós vimos os homens pegando fogo pelo amor de Deus, as famílias vão ter uma fluência. A mulher é também sacerdote de Deus. Somos sacerdotes, povo eleito, nação, são todos nós jovens, mas nós mulheres
temor, a hombridade dos nossos maridos. Deus quer colocar eles num lugar de destaque espiritualmente na vida dos filhos, na nossa vida. E nós temos, sabe, que você não vai, a gente vai, a gente tem atropelado filho, homem, marido, tal. Eu me arrependo disso. Eu quero que meu marido seja muito ilustre na terra. Se em algum lugar tiver eu e meu marido, eu quero que ele apareça. Porque uma casa de marido é honrada, um pai é honrado, as coisas boas. Eu tenho certeza que Deus hoje vai encher o coração dos homens com uma expectativa maravilhosa de que ele, o homem, pode e deve ser usado. Se você até aqui não tinha sido usado, você não vai precisar sair daqui triste, porque o nosso Deus, ele conhece todas as coisas. E ele nos restitui os tempos das nossas ignorâncias. Né? Então, com alegria, nessa expectativa, não porque o Abimael é um super-homem, mas porque eu acho tão singelo que Deus tem feito na vida dele. Ele é um homem simples, puro, né? A esposa dele querida, ele tem um casal de filhos. Eu queria que você falasse um pouquinho dele. Mas ao mesmo tempo ele é um homem sofisticado na medida que Deus tem levado ele nos 4 cantos do mundo. A última vez que ele veio em verão, estava indo muito árabe depois, né? E ele é tão legal que ele sabe até mexer nessa coisa inominável. Tem um nome essa parede. É um oi importante? Amém. Eu vou pedir para o pastor Elcio vir aqui orar por nós. Chamar o pastor Mário e o pastor Geraldo até para apresentá-los. São os nossos pastores presentes. As esposas também são do Ministério Pastoral, a Nilza, a pastora Zileia, a pastora Noemi, que eu apresentei, sendo que a pastora Noemi e o pastor Wilson, também na Graça, que são os nossos líderes. Pedi o pastor Elcio para orar. E agora, você que é rapaz, moça, criança, eu quero quando Abimael, quero pedir você, tá? Quando Abimael olhar para você no meio da pregação, ele veja, no mínimo, uma pessoa que está dizendo: Abimael, eu sou com você, estamos aqui e confiamos no que Deus está fazendo na sua vida. Né? Vamos orar abençoando então a vida de Abimael e depois a gente vai ouvir a palavra de Deus através da vida dele. Amém. Senhor, nós cremos, ó Pai, no poder da tua unção, no poder da tua palavra. Nós cremos também, Pai, que tu vai usar a vida do Abimael para abençoar as nossas vidas, ó Pai. Portanto, derrama da tua graça, derrama da tua bênção, do teu louvor, da tua unção, Pai, do teu discernimento, porque nós também queremos captar o teu discernimento, Pai. Nós, como homens, cada um de nós, como sacerdotes do Senhor, homens postados para proteger, para dirigir, para bendizer a nossa família, possamos captar o coração do Pai, através da vida do Abimael. Usa a vida dele e que no nome de Jesus nós possamos ser singelos, Senhor. Nós repreendemos toda e qualquer, muitas vezes, dureza de coração, dureza de mente, intelectualidade. Nós quebramos, porque vai falar sobre coisas singelas, de criança, toda a intelectualidade na nossa vida, Pai. Fortaleza de mente, ó Pai, mente cativa às coisas do mundo, às coisas espirituais que não dizem respeito a Ti, Pai, e abre, Senhor, o nosso coração. Dai-nos, ó Pai, a bênção e a singeleza de poder captar como uma criança, Senhor, realmente o que Tu tens para falar para a nossa vida, Senhor. Usa a vida do servo Teu e nós haveremos de acreditar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Crianças, depois eu vou fazer umas perguntas sobre o que aconteceu agora de manhã. Todo mundo aí com a Bíblia aberta acompanhando. Bom dia. Este não é um iPod, because I don't want. Comprar um iPod. Não é um iPad. Eu ainda pede o meu. Ok? Ainda estou a pedir. É só uma lousa com esses LEDzinhos aí brilhando. É bem básico. Bom, só para explicar o que é, já que curiosidade. E o que é isso? Isso aqui é a minha família, ok? É a minha família. Este aqui sou eu, e aí tem
pai, nordestino, do estilo que usa o chapeuzinho de couro mesmo. A minha mãe, só um pouquinho aqui. Okay. E os meus, esse aqui já foi, vamos tentar outro. E os meus irmãos, uma família um tanto numerosa, né? Vai caber sim, então 7 filhos, menina, menino, menina, menino, menina, menino. Então, nasci lá no sertão do Maranhão, no meio das matas dos cocais, filho de sem terra. E meu pai então saiu à procura de melhores condições de vida e acabou achando um lugar no sul do Pará chamado São Félix do Xingu. Alguém aqui sabe onde é que fica essa cidade no mapa? São Félix do Xingu? Bom, é uma cidadezinha que naquela época não tinha nem estrada para chegar lá. Tinha que ser mesmo de avião da Força Aérea Brasileira. Então nós saímos lá do interior do Maranhão e fomos lá para o Xingu, tá? Aqui o Xingu, no sul do Pará, e lá nós tivemos, parecia a terra prometida. As árvores eram tão grandes, as castanheiras tão grandes. Meu pai fez a nossa casinha no meio do mato, perto de uma castanheira, né? E nós parecíamos formiguinhas diante daquelas árvores no meio da montanha, no meio daquela vegetação. Selva pura, pura selva, né? Ele cortou a selva e plantou arroz maranhense, arroz, tudo a ver. E aquela família toda estava pela primeira vez vivendo a experiência de que ia ter uma lavoura farta, tínhamos terra para cultivar, e meu pai, exagerado, cortou uma área enorme de selva, pôs fogo, agradeceu a Deus porque queimou todas aquelas árvores, queimou tudo, não é? E tinha árvores tão grossas que nós brincávamos de casinha, brincávamos em geral dentro daqueles túneis, daquelas castanheiras que caíram, queimaram por dentro porque o miolo estava podre. Então nós podíamos correr dentro delas, como túneis mesmo, de tão grandes que elas eram. São chamadas sequoias brasileiras, a segunda espécie de árvore maior do nosso planeta. E aquela vegetação exuberante, milhares de anos depositando humus ali, deu uma produção de arroz fenomenal. Meu pai estava acostumado a ter uma colheita de arroz parecida mesmo com esse arroz chinês, assim, né, baixinho aqui, e agora ele conseguiu uma colheita de arroz alta assim. Não era um caixinho de arroz assim, eram cachos enormes. Então uma colheita abundante. Só que então começaram os problemas. Ele não tinha quem contratar para colher aquele arroz. E aquele arroz amadureceu todo de uma vez só. A plantação toda amarelou de uma vez. E começou o período das chuvas. Chuvas que nós nordestinos não fazíamos ideia o que era passar 15 dias. O mês de janeiro de 80 choveu por 15 dias sem parar. Afinal, engrossava, mas não parava. Transbordou tudo que foi córrego, alagou a selva, a casa encheu de tudo que era bicho, as cobras vinham em pares, em grupos para dentro de casa, se protegendo da enchente, tatu, tudo que era bicho vinha para dentro da casa. Era uma proteção no meio da selva alagada, não é? E então a gente tinha que dormir com um mosquiteiro ao redor da gente para se proteger do que poderia vir. Mas
aquilo era só o começo de algo que nós não fazíamos ideia do que vinha pela frente. Com as chuvas intensas, aquele arroz todo caiu, cachos muito grandes, hastes muito grandes que apodreceram, se fragilizaram e caíram todas. Uma plantação de arroz a sumir de vista, atrapalhada e imperfeita por causa da quantidade de troncos e galhos espalhados no meio daquela floresta derrubada. E os 7 filhos. Meu pai fez um cesto de palha, de coco, colocou uma faquinha retorcida na mão de cada filho e disse: vamos colher. Da hora que o sol nascia até a hora que se punha, ninguém esperava a chuva parar. Tinha que ir colhendo, abaixava, colhia. As costas pareciam que iam rebentar, queimando, a gente levantava, olhávamos em volta, tínhamos colhido uma área pequena. E aquele mar de arroz pela frente, todo caído. Na segunda semana, já todos esgotados, com um agravante. Com a intensificação das chuvas, começaram a chegar os piuns. Os piuns são verdadeiros microdemônios, perfurando a pele da gente, deixando os pontinhos vermelhos. Sabe aquele borrachudo que pica e deixa o pontinho vermelho? Lá chama de pium. Só que você, aqui na praia, eventualmente bate um, né, você mata. Agora, quando são tipo assim, como dizem os adolescentes, né? Tipo assim, 1 bilhão e 350 milhões para cada um. Ser humano, povo que foi parado no meio da selva, não é? Aí você já não começa a achar o governo tão legal de ter te dado terra lá no Xingu, não é? Porque eles não avisaram dos piuns. Aos bilhões. Meu pai olhava pra gente com esse tecido mole ao redor do olho, começou a inchar, porque uma picada emendou na outra, e a inflamação, as orelhas, tecido mole aqui embaixo, nessas partes de baixo do braço. Depois eles aprenderam a perfurar a pele da gente onde tem pelo também, e aí o estrago foi ficando insuportável. Só que também com todos aqueles galhos queimados e pontiagudos, raspavam as pernas e feriam. E os mosquitos entravam dentro para comer aquelas feridas, e nós tínhamos que continuar, e a chuva caindo. Eu era o segundo da escadinha, mas fiz o desenho lá como primeiro, mas na verdade eu era o segundo, da escadinha de 7. Então, como homem, eu tinha que chefiar os outros e não podia fraquejar. Filho de nordestino, cava da peste, fraquejar era inaceitável. E eu não podia reclamar também. Mas a gente colhia o dia inteiro, e o que tinha colhido era um espaçozinho. Ninguém conseguia colher num dia um espaço do tamanho dessa igreja aqui. E ainda continuava aquele mar sem fim, aquele lago amarelo de arroz a perder de vista. E começamos a fraquejar, ter febre. Eu chorava de angústia, de agonia, desespero, daqueles piuns mordendo, e não podia parar. E uma noite com febre em casa, o nariz escorrendo de ter ficado o dia inteiro na chuva, com febre, e sem querer dizer para o meu pai, finalmente ele estava feio. Pai, por amor de Deus, o Senhor não tem misericórdia da gente, não. Nós somos só crianças. Eu estou com febre há uma semana, colhendo arroz o dia inteiro debaixo de chuva, as pernas de todos nós feridas, o corpo todo cheio de inflamações por causa das picadas. E ele, num ato desesperado, pegou um lápis, um pedacinho de lápis que tínhamos em casa, curtinho, bateu em cima da mesa com força, junto com a cadernetinha, e disse: meu filho, eu quero lhe fazer uma única pergunta. Não, cadê a cadernetinha? Uma pergunta só. Que nomes você me dá e anota nessa cadernetinha? A minha reação foi de tristeza e desespero. Eu não tinha nenhum nome para colocar. Eu disse: não sei, o senhor conhece as pessoas. Ele disse: eu que conheço. E eu sei que cada filho de cada lavrador dessa colônia inteira aqui está tentando salvar a sua própria lavoura. Eu só tenho vocês. Eu não acho legal colocar criança para trabalhar desse jeito. Eu não acho legal colocar os meus filhos. Só que se a gente não colher esse arroz, no próximo ano vocês vão passar fome.
isso vai ser pior do que vendo vocês trabalharem duro agora. E eu não vou poder fazer nada a respeito, porque eu trabalhei um ano duro, vocês passando dificuldade, para a gente no final ter uma colheita. E agora eu preciso de vocês. Se você tem um nome, por favor, me dê. E eu comecei a chorar, desesperado, ele saiu bravo, né? Mas veio a cabeça na chuva que não parava. E a gente ficou, eu fiquei, e agora? Aquilo era uma situação tão desesperadora, tão sem saída. No dia seguinte nós tínhamos que voltar para a chuva, para os piuns, só que agora com um agravante. A frustração de que a maioria dos cachos que nós colhíamos estavam podres, porque eles caíram na terra e ao cair começaram a formar um tapete sobre a terra, que com a água em cima eles formavam um tapete quente que aquecia tanto que começou a cozinhar os grãos e não prestava mais para colher. E então a gente colhia esse não presta, e depois descobrimos que só os que estavam sobre as árvores, os que estavam apoiados nas árvores, é que ainda prestavam para colher. O resto não prestava mais para nada. Mas meu pai disse, vamos colher, porque a gente seca e faz ração para os animais. E continuamos naquela tarefa dura de tentar resgatar um pouco daquele arroz que agora já estava estragando. Só que, com o tempo, muitos que estavam caídos começaram a enraizar, brotar e já crescer, filhando tudo. E aquilo era apavorante, porque nós tínhamos que colher, catar ainda um que pudéssemos salvar. E ninguém podia parar. Aquilo foi uma experiência ruim, dos anos de 79 e 80. Os anos seguintes foram um pouco melhores, porque já tínhamos comida, podíamos trocar por alguns bens, algumas outras coisas de consumo. E começou a se formar uma congregação na nossa casa. Minha mãe é evangelista, minha avó é evangelista. Meu pai, criado no Evangelho, mas com 9 anos fez uma escolha. Ele não queria Jesus, porque Jesus dizia como ele devia falar, como ele devia agir, e ele não queria ninguém mandando na vida dele. Ele escolheu conhecer da verdade, virar as costas para Deus. Ele disse, eu não posso ser crente, eu não posso ter Jesus só como Salvador sem ter Ele como Senhor, então Ele não serve para nada para mim. E renunciou a Cristo por 9 anos. Mas minha mãe permaneceu firme e nos criou no Evangelho. E eu agora com 12, 13 anos comecei a ser um professor de crianças, porque aquela colônia, a cada 1 quilômetro tinha uma família estabelecida. Então juntávamos aquelas pessoas no domingo à tarde em casa e fazíamos classes. Eu ia para debaixo de uma árvore, lá para a beira do córrego, e com a argila da beira do córrego fazia os bonequinhos, contava a história. Quando a areia estava seca, passava a mão nela e desenhava na areia alguma coisinha simples, como eu fiz aqui. E pegava frutas, verduras, legumes e tentava criar alguns personagens e animais. E assim eu contava a história para as crianças. Eu ouvia as histórias bíblicas pela Rádio Transmundial. Quem já usa ou já está na fase de usar tintura de cabelo deve ter ouvido falar numa tia muito especial de uma geração passada, chamada Romilda. Alguém ouviu Romildos? Os CDs da Romilda, Conta e Canta? Alguém aqui? O irmão lá ouviu? Vocês conheceram? Mas você não usa tintura. Seu cabelo ainda está tão... mas não ficou loira. A maioria das mulheres vai ficando loira. Os homens ficam grisalhos e as mulheres vão ficando loiras. Não é essa a regra? Tudo bem, essa é outra história. Mas a Romilda contava histórias pela Rádio Transmundial e cantava de Bonaire, antigas holandesas. E na hora ele começava a falar em português, alguma coisa que a gente entendia, ele estava lá com o rádio ligado, porque era a única forma de ter contato com o mundo lá fora. E a gente queria ouvir uma história, ficávamos imaginando o visual. Não tínhamos, a televisão mais perto estava a 1h30 de voo de onde nós morávamos. Não tinha onde comprar literatura, porque a livraria mais próxima também estava a 1h30 de voo de lá. Estávamos no meio da selva. E ainda assim, ouvíamos aquela história atentamente. Eu tinha uma irmã, você deve ter 7 anos agora? 8? Então está na faixa da minha irmã do meio.
ela tinha uma voz ótima, e a mais velha não tinha boa voz, mas uma memória excelente. Ela, todos já deitados nas nossas redes, ouvindo a tia Romilda cantando e contando histórias. A minha irmã mais velha ficava repassando a letra do cântico, e a minha irmã pegava a melodia. E aí até a hora de dormir ficava não podia falar alto, cantar, porque meu pai estava deitado e ele não deixava ninguém fazer barulho. O rádio tinha que ficar bem baixinho para a gente ouvir. Isso entre os barulhos, um barulho muito comum no meio da selva nesse horário. Uma onça do mato da selva gritava hum, hum, e a outra respondia do outro lado hum, hum. Era muito comum esse som por volta às 8, 9 horas da noite. E era a nossa musiquinha de ninar. Mas tínhamos esse refresco. No domingo, então, íamos repassar essa história para as crianças e contar. E assim eu comecei o ministério com crianças. Mais tarde, com 18 anos, fui para o seminário. Já tínhamos uma igrejinha que me mandou para o seminário. O curioso é que Deus, perfeito em seus caminhos, nós tínhamos uma igreja nos moldes bem batista regular, fundamentalista, quadradinho, não era assim, daquele jeito que regular e regulado, e acabamos virando uma igreja Assembleia de Deus, porque era a única igrejinha que tinha lá no povoado, a 20 quilômetros de distância da selva que nós morávamos. E então eles começaram a ter intercâmbios, os irmãos começaram a querer se batizar, e logo nós éramos os únicos tradicionais de uma igreja pentecostal. Fui para o seminário da Assembleia de Deus com uma frustração muito grande. Eu via naqueles irmãos pentecostais, minha primeira experiência com eles naquela ocasião, um amor pelas almas perdidas. Eles falavam das pessoas que estavam sem Cristo como se elas estivessem desesperadamente perdidas, como se elas estivessem a ponto de cair no inferno e ficar lá para sempre. E os irmãos, quando começavam uma conversa com alguém, já perguntavam: você já conhece Jesus? E a pessoa: conheço, graças a Deus. Eu fazia o sinal da cruz e ele dizia: não, você sabe de Jesus, mas você não conhece Jesus. E já evangelizava. Eu ficava pensando: por que as pessoas começam a conversar e já falam de Jesus para os outros? Eu não me importo tanto assim com a alma dos outros. Eu quero conhecer a Bíblia, eu vou para o seminário para conhecer a Bíblia. Mas me incomodou tanto o fato de eu não me importar com a alma dos outros, que um dia eu peguei o ônibus e saí pela cidade, no circular. E eu disse: Deus, eu quero ver o que eu sinto quando eu vejo as pessoas. Quando eu vejo crianças, quando eu vejo pessoas na parada do ônibus, quando eu vejo as pessoas dentro do ônibus lotado. E eu não sentia nada. Eu não me importava com elas. Não me incomodava se elas estavam salvas ou não. Eu ficava olhando se estavam bem vestidas, se estavam elegantes, se o cabelo estava combinando, se estava do meu agrado, se alguém era interessante para mim. Mas era só isso. E eu ficava: Deus, tem alguma coisa errada. Por que eu não me importo com a alma das pessoas? Eu me importo de saber se elas entendem bem o que a Bíblia diz. Mas se vão para o céu ou para o inferno, se estão salvas ou não, eu não me importo, realmente eu não me importo. E aquilo me incomodava. E eu pedi: Deus, por favor, eu quero amor pelas pessoas. E daquela ocasião, sem que eu percebesse, eu comecei a sair, tem que fazer alguma coisa. Eu saía para evangelizar, saía com um maço de folhetos nas ruas de Belém. Eu suava, aquele maço crescia na minha mão porque inchava, e eu não tinha coragem de entregar para ninguém. Aí eu tentei uma abordagem mais fácil: vou tentar abordar as crianças. E então, com aquela experiência lá do mato, eu peguei folhetos para crianças, e para elas eu conseguia entregar e falar alguma coisa de Jesus. Então não voltava me sentindo tão miserável para casa, não é? O que aconteceu foi que logo aquela preocupação pelas crianças começou a aumentar, porque terminou o seminário, eu voltei para a minha igreja, e quando eu cheguei lá, as criancinhas que estavam lá não eram mais criancinhas, agora elas eram adolescentes, e quase ninguém estava mais na igreja. Aqueles meninos todos tinham caído no mundo. E eu fiquei pensando: meu Deus, será que é tudo culpa de Satanás? Será que o diabo está levando essas crianças todas? Ou a própria igreja está dando um empurrãozinho também? E eu comecei a perceber que os bancos eram para adultos, que o espaço era só um salão para os adultos, que a pregação falava em crentez adulto, e não tinha ninguém preparado para fazer trabalho com crianças.
e eu tentei dar aula de ensino religioso nas escolas públicas, para evangelizar as crianças nas escolas, e eu vi que para ser suplente de professora de alfabetização, você tinha que ter pelo menos um segundo grau especializado em magistério. E para ser professor efetivo, tinha que ter um curso, uma graduação superior. E eu fiquei, tem alguma coisa errada aqui? Por que os nossos professores não têm ideia sobre as necessidades das crianças, como elas aprendem, o que ensinar, o que é adequado para cada faixa etária, e você precisa de tanta especialização para alfabetizar uma criança? Então não está tendo a visão correta. E foi então que Deus começou a me mostrar o que toda aquela minha história de vida tinha a ver com o chamado dele, com o propósito dele para a minha vida. Ele começou a me mostrar que tudo o que ele havia me ensinado, e até as oportunidades e dificuldades que eu havia passado lá no Xingu, no meio da selva, faziam parte de um plano dele para a minha vida. Eu fui para Belém, preciso aprender a evangelizar crianças. Preciso saber o que fazer para evitar que crianças da igreja, filhos de crente, vão para o mundo e se percam. Então, fui para a PEC, fiz o curso da PEC, e vocês acabaram de ouvir a irmã falando sobre o livro Sem Palavras. Aprendi sobre o livro Sem Palavras. E agora eu tinha um método para evangelizar. Só que eu chegava nas ruas, ou chegava com uma criança, e eu achava meio complicado. E então comecei a pesquisar, estudar, e descobri que precisava de material adequado para cada faixa etária. Mais tarde, resultado dessa pesquisa e dessa busca, que era tudo direção de Deus, eu estava em São Paulo, preparando material para professores de crianças, junto à PEC, treinando professores e sendo desafiado a ir treinar em outros países. Então eu tive uma experiência. Eu fui em Cuba evangelizar crianças e dar treinamento para um grupo pequeno de professores que tinham se formado lá, que queriam ser treinados e não sabiam nada sobre o ministério com crianças. Quando nós chegamos lá, era muito cedo, fui do aeroporto para o centro e fui passear na orla. E então estavam tirando o corpo de um garoto de 9 anos, era o que parecia do mar, das pedras do cais. E então o irmão mais velho dele estava esmurrando a mãe, gritando aos berros: viu? Olha o que você fez! Olha o que você fez! E eu fiquei me perguntando: o que será que a mãe fez? O dinheiro do programa que ele ganhou agora vai servir para alguma coisa? Meu Deus, o que é isso? E eu comecei a ficar angustiado. E fui perguntar para os professores. Eles disseram: que acontecem coisas horríveis com as crianças. Aqui criança é explorada das piores maneiras possíveis. As pessoas não têm Deus, não sabem nada sobre Deus, não se importam com a opinião de Deus, então elas usam as crianças de maneiras horríveis. E aquilo começou a afligir meu coração. Fiquei aqueles dias lá, e aquele grupo de professores estavam tão interessados em tudo que nós tínhamos para ensiná-los. Nós tínhamos levado um pincel atômico, uma caixa de giz-de-cera, um pacote de chamex para cada professor. Eles abraçaram aquilo e choraram de alegria. E eles ganharam um bis. Você já comeu bis? Sabe bis? Pode pedir bis e comer mais um? Podia comer mais um? Podia, né? Porque é tão baratinho, não é? Eles não podiam, porque cada um ganhou um. E então alguns comeram, abriram o papelzinho, escreveram a data que comeram o primeiro chocolate da vida deles, e outros só agarraram e choraram: vou levar para o meu filho, eu posso esperar mais um pouco para comer meu primeiro chocolate. E aquilo era tudo assim tão forte para mim. E quando eu voltei, entrei no avião de volta, dei uma crise de choro muito forte, e os colegas me perguntaram: por que você está chorando? Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E eu chorava. Aí eu disse: eu preciso ler a Bíblia, eu preciso me confortar no Senhor. E sabe qual foi o texto que eu li? Um texto que nunca tinha feito tanto sentido na minha vida. Um texto curto. As crianças aí têm Bíblias? Só são 4 versículos. Todo mundo vai poder acompanhar. Está no livro de Mateus. Não é no meio da Bíblia. Se você abrir o meio da Bíblia, dá em
Salmos. E no meu caso, dá uma página cinza, porque eu não vejo nada. Agora, no começo do Novo Testamento tem Mateus. Logo no começo de Mateus você vai achar o capítulo 9. No finalzinho do capítulo 9, os 4 últimos versículos do capítulo 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Minhas páginas tem que passar mais porque cada página tem 3 idiomas. Aqui está, só que é no final do capítulo 9. Olha só. Todos conseguem acompanhar essa leitura? Conseguem acompanhar? Cada palavra é importante. Só são 4 versículos. As crianças já acharam? Todos já acharam? Então vamos esperá-los. Esse é para elas, tá? Esse versículo. Pode marcar este versículo, esses 4 versículos, porque eles são muito importantes. Eles falam de um tempo que Jesus deixou a sua posição de Deus. Ele não deixou de ser Deus. Ele abriu mão da sua posição e virou um homem. Ainda sendo totalmente Deus, ele virou um homem. E aí ele virou um homem comum. E ele andava a pé de vila em vila. E cada palavra que eu lia fazia sentido. Meu Deus, eu chorava ao ver, né? Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. E eu chorei porque aqueles professores que a gente treinou lá em Cuba vinham a pé de longe do meio da selva sem comer, sem tomar café, para de manhã estar naquele treinamento. E no dia seguinte a gente ia de carro para outro estado, para outra cidade grande. E aqueles irmãos já estavam tudo na porta da igreja, 6 horas da manhã, porque passaram a noite inteira caminhando das montanhas até lá, aquela vila, aquela cidade. E eu fiquei pensando, meu Deus, houve uma época que eu também andava a pé quilômetros, 20 quilômetros para ir dar aula de escola dominical lá no Xingu. E eu achava normal, o Senhor Jesus achava normal ir de vila em vila, ensinando nas sinagogas, nas congregações, né? E pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Aí eu fiquei pensando, ele não ficava se perguntando, esse aqui é bonzinho igual Papai Noel, não é? Esse é bonzinho, eu vou curar, esse é bonzinho, eu vou ajudar. Ele ia curando todos e todas as pessoas de todas as enfermidades e doenças. E aí depois, só que quando ele estava olhando assim, as pessoas vinham correndo para ele. Não tinha Santa Casa, não tinha hospital, não tinha pronto-socorro, não tinha farmácia, não tinha médico, não tinha plano de saúde, não tinha INSS, não tinha a quem recorrer. E apareceu um homem que curava todo mundo de tudo e qualquer doença. Já pensou? Na mesma hora alguém saía correndo com alguém nas costas, com o filho doente, com a esposa doente. Era aquele desespero. Quando Jesus chegava no povoadinho daquele, já tinha uma multidão de gente. E era tanta gente, alguns se espremiam doentes, tentando pelo menos encostar na beirada da roupa de Jesus, e a maioria não conseguia. E Jesus não podia fazer que todos chegassem perto dele ou curar todo mundo, mas quem chegava ele curava todo mundo que se aproximava dele. Mas muitos não conseguiam nem se aproximar, era aquele mar de gente. E sabe o que ele fazia? Ele chorou. Olha só. E ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desesperadas. Como quem? Que não tem pastor. Estavam lá abandonadas. Então disse a seus discípulos: a colheita é? As crianças, a colheita é? A colheita é? E as pessoas que colhem, os trabalhadores, são o quê? Poucos. Alguém disse lá no Ceará, dessa pregação, e alguém disse: a seara é grande e os cearenses são poucos, não é? Então, até que tem bastante espalhados por aí, não é? Mas não o suficiente. E então ele disse: faça uma coisa que você pode fazer se você se importa. Peça ao Senhor da seara, o dono da seara, o dono da colheita, que mande trabalhadores para sua colheita. E então eu chorei, simplesmente porque eu lembrei de uma coisa.
Quando eu pedi para o meu pai, por favor, pai, contrate mais gente. Pai, nós somos só crianças, nós somos fracos. Nós estamos aqui debilitados, nós não devíamos estar fazendo essa colheita. Sabe o que ele disse? Eu só tenho vocês, meus filhos. Eu amo vocês. Vocês pensam que eu não me importo? Você pensa que eu não vejo você chorando na chuva e não reclamando? Eu vejo. Eu estou vendo suas pernas todas cheias de feridas. Eu estou vendo seus olhos inchados de tanta picada de pium. Eu estou vendo. Mas eu só tenho vocês. E eu lembrei do desespero que eu pedi isso para meu pai. A revolta. A indignação dele de não ter ninguém para chamar. Ele só podia contar com os. Meu pai só podia contar com os filhos. Deus só pode contar com os. Deus só pode contar com os filhos dele. Com os do diabo não. Ele não pode chamar os filhos do diabo para fazer essa colheita. Ele só pode chamar os filhos dele. Podem ser fracos, podem não ser adequados, podem se sentir despreparados, não ter os talentos necessários, a força necessária, o preparo acadêmico necessário, o estudo necessário, ou o dinheiro necessário, mas ele chama os filhos dele para colher. E o método de Deus era o mesmo do meu pai. Não era com máquinas como aqui na região se faz colheita. Sabe como é que era? Cacho por cacho. Tinha que pegar o pezinho e com aquela faquinha cortar e colocar no cesto. E quando enchia o cesto, ir lá no monte, despejar, cacho por cacho, pessoa por pessoa, indivíduo por indivíduo. Essa é uma coisa que Deus não mudou nunca. Ele nunca automatizou essa colheita, tá? Ele nunca mecanizou. Muitos aqui conhecem o Jorge Nishimura, da Universidade da Família. Ele fabrica máquinas agrícolas, inventaram a coletadora de café. Você sabia que foi ele que inventou? Ele inventou a coletadora de café, não é? Agora, Deus vai continuar com esse método arcaico, pouco producente, mas por algum motivo é o método de Deus. E para essa colheita não tem jeito. É sempre uma pessoa falando para outra e então essa outra se converte. Porque quando você fala do seu amiguinho lá na escola, você tem algum amigo que não é crente? Qual é o seu nome? Como? Guilherme. Você tem algum amigo que não conhece Jesus ainda? Tem. Quando você falar para o seu amigo, sabe o que vai acontecer? Enquanto você estiver fechadinho, eu vou na igreja, lá eu oro, lá eu canto. Mas na escola eu não vou pagar amigo. Está fechado. No dia que você abrir para ele conhecer o que é que está dentro de você, ele vai descobrir que tem vida dentro de você. Tem uma água viva. Ele disse que aquele que crê em mim, no seu interior, transbordarão águas vivas. Não vai ficar parado, vai encher. Se você está cheio de vida, da vida de Deus e da palavra de Deus, que é uma água viva, ela vai transbordar de você, de dentro de você. Enquanto você deixar o seu colega saber o que essa vida de Deus faz na gente, esse barulho não é necessário. Sabe o que vai acontecer? Ele vai crer. E na hora que ele crer, ele vai nascer na família de Deus. Vai se tornar filho de Deus, Guilherme. E aí, ele vai chegar em casa e vai dizer: mãe, aconteceu um negócio comigo. Eu tenho um colega, imagina, eu já deixei amigo há tanto tempo, ele não havia me falado nada disso. Mas hoje ele começou a falar e eu entendi. Aí ele disse: você quer orar recebendo Jesus? E eu recebi Jesus. Como é que recebe Jesus? Mãe, eu vou explicar e você vai fazer essa oração. Aí a mãe: tá, meu filho, como é que é? Ele explica e aí ele vai explicando e a mãe vai: é isso mesmo, meu filho, isso é muito bom para você e eu quero isso também. O filho vira pai da mãe, tá? Porque aí agora o seu amigo vai falar de Jesus para a mãe dele e ele vai ser o pai espiritual da mãe dele. Que complicado, não é? É assim, a colheita é um por um. Deus vai usar sempre pessoas para influenciar pessoas. Ele não vai mandar anjos. Ele vai usar pessoas.
mesmo que sejam tão incapazes ou se sintam incapazes, reconheçam sua incapacidade, não é? Mas essa pessoa que acabou de conhecer o Senhor Jesus já tem o seu nome escrito no livro da vida, já é filha de Deus, já nasceu de novo e já é uma testemunha da transformação que Cristo faz. Ela faz parte do único grupo de pessoas que pode fazer essa colheita, vida por vida, cacho por cacho, colega por colega, vizinho por vizinho. E mesmo que seja tão pequeno, quem aqui, aos menorzinhos já foram, não é? Aos 7 anos, tem algum de 6 anos aqui alfabetizado que ficou aqui no tempo? Não, desceram todos. Ela já tem 7? Você já tem 7 anos? Quantos anos? 6? Então, com 6 anos, você já pode evangelizar os seus colegas e suas colegas. Meu filho, com 4 anos, foi para a escola pela primeira vez, morando dentro de um condomínio onde só tem crentes, colegas só crentes. Ele não podia imaginar que alguém pudesse rejeitar Jesus. A gente mora na palavra da vida em Atibaia, só crente. Puros crentes, não crentes puros, mas puro crente, não é? E então ele chegou na escola pela primeira vez, 4 anos de idade, foi chegando lá e já perguntou. O colega soltou daqueles palavrões horríveis que ele nunca tinha ouvido. Ele disse: cara, eu não sei o que você falou, mas eu acho que Deus não gosta disso aí. Cara, não me importa. Você não se importa? Você não se importa que Deus não gosta da sua boca suja? Jesus precisa limpar o seu coração para você não falar isso mais. Eu não me importo com Jesus. Você nunca recebeu Jesus? Eu não quero Jesus. Pá! Roubou o moleque com tapa. Primeiro dia de aula, vamos chamar da secretaria. Seu filho agrediu o colega dele. Por quê? Por questões religiosas. Filho, como foi isso? Ele disse que não se importava com Jesus, que Jesus não prestava para nada e não queria saber dessa conversa besta. Aí, isso ele realmente fez uma ofensa muito grave. Mas deixa Jesus acertar as contas com ele, filho. Jesus sabe se defender, você não precisa partir para ataque, não. Mas pai, eu fiz alguma coisa errada? Eu não estou certo? Eu digo, você está certo em querer defender Jesus, mas não é assim, o método está errado, não é? Como assim? Você vai entender mais tarde. Então, mas ele já tem muitos filhos na fé. Ele tinha um tal na casa na árvore lá, e um colega dele, ele de uma igreja bem, nem muito pentecostal, nem muito tradicional, mas as pregações dos cultos são feitas mais ou menos em silêncio. E um amigo de uma igreja daquelas fervorosas. E então o amigo convidou um amigo para dormir na casa da árvore, e eu escutei uns gritos, né? E eu fui lá ver, a casa balançava toda. Quando eu cheguei lá, o colega era um pregador e ele era um pecador. Você é pecador! Hoje à noite! Aí a casa sacudia toda. Aí eu acho que não tem nada de errado aí não, né? Aí meu filho, mas eu não sou pecador. Você não admite! E o garoto errava. E agora você vai receber Jesus. Mas eu já recebi quando eu tinha 3 anos. Eu não vou pregar sem ninguém receber Jesus. Receba agora! Mas só recebe uma vez. Eu já disse, recebe agora! Em nome de Jesus. Eu recebo para não contrariar. Repete comigo. A oração eu não vou repetir não, porque eu já fiz essa oração. Repete agora em nome de Jesus. Eu repito. E lá estava ficando de pegador, não sei o que era, e pregador, não é tão pequenos. Mas na verdade, irmãos, não existe uma idade quando essa colheita começa. O arroz, quando ele começa a amarelar, ele já pode ser colhido, não é? Mas essa colheita, na hora que o indivíduo nasce, já começamos a fazer a colheita. É um plantio que pode ter colheita imediata. E Deus vai usar pessoas frágeis, débeis, em meio a condições extremamente desfavoráveis. Eu me sinto tão privilegiado pelas condições que Deus me deu, não no começo, porque lá eu não tinha nenhum material, mas depois eu pude treinar professores lá na África, em Moçambique, países de fala inglesa da África,
começamos pelos de fala portuguesa, e depois na Índia, lugares tão desprovidos de tudo. E então eu podia usar cascas, folhas, galhos, argila, areia. E eu pensei, Deus tinha um propósito, sempre teve. Deus é um Deus de propósito. Não me deu oportunidade naquela época, mas me deu depois. Ele não nos chama por causa da capacidade que nós temos, por causa da preparação acadêmica que nós temos, por causa dos talentos que nós temos. Na verdade, Ele usa tudo isso, mas Ele não dá a mínima para essas coisas. Ele quer pessoas, Ele quer vidas, Ele quer pessoas que o amem tanto, que sejam capazes de confiar nele e se dedicar a Ele. As necessidades vão ser supridas. Quando faltar ideia, Ele dá. Eu precisava evangelizar criancinhas pré-escolares com livros sem palavras, e não funcionava. Então criei essas criancinhas. A Ami, que está tão feliz porque ela descobriu que Deus a ama. Ela sabia, já falei demais. Vocês são generosos. A Ami estava tão feliz porque ela agora sabia que Deus a amava. É verdade que Deus nos ama, os colegas da classe, mas todo mundo sabe que Deus nos ama. A Ami não sabia. A avó dela só dizia, cuidado, Deus vai castigar você. E a mãe dizia, Ami, Deus não gosta disso, Ele vai ficar triste. E parecia que Deus estava sempre de pico e de mau humor. E agora ela descobriu que Deus a amava. E por isso ela estava tão feliz. Contando desse jeito, uma criança pré-escolar entende. Agora, mas como eu tenho certeza disso? Porque a Bíblia diz, porque Deus tanto amou o mundo, tanto que tanto. Não tem uma palavra para dizer o tanto. Por isso que a palavra de Deus diz tanto ou de tal maneira, porque não tem uma palavra para explicar o quanto. Deus nos ama, Ele é Deus santo, puro e perfeito, mas Ele quer ter um relacionamento bem pertinho de nós, cada dia. E então o Adam disse, professora, mas você vai contar aquela parte chata, não vai? E a professora disse, Adam, você sabe muito bem qual é a parte chata, explica para a Ami. E ela me olhou, tem uma parte chata nessa história? Tem. Ninguém pode chegar perto de Deus. Ele ama a gente, mas ninguém pode chegar perto dele. Nem você, nem eu. Todos nós nascemos com um defeito de fábrica chamado pecado. Como assim todos nós? Até eu? Sim, a Bíblia diz que todos os pecados estão separados de Deus para sempre. Como assim separado? Nunca pode chegar perto. A Ami ficou, mas que coisa horrível, que coisa triste. Logo agora que eu estava feliz porque Deus me ama. Aí a Cris, que estava entendendo tudo até agora e sabia algo mais, disse, professora, mas tem aquela parte melhor, não é? E então a professora disse, Cris, você está tão feliz por ter entendido que eu acho que você sabe explicar. E a Cris então explicou. Sabe o que é? Deus já resolveu esse problema para nós. Ele já mandou o filho dele lá do céu, que nos amou tanto, que pagou o preço do nosso pecado. Ficou, ele é rico? Não, ele pagou o preço com a vida dele. Não entendi. É que o castigo do nosso pecado é morrer, ficar separado de Deus por causa dos pecados. Então Jesus veio e pagou o preço, morrendo. Nossa, que coisa horrível. Quem matou ele? E então a Cris olhou e disse, você e eu, por causa dos nossos pecados que ele morreu. Ai, é tão sério assim? É. Mas que coisa triste. Morreu, cuidadinho. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E agora você pode ter uma vida livre do pecado se você receber Jesus. Me disse, tem muita novidade aqui. Essa parte de receber Jesus eu também nunca ouvi. Mas o Salvinho sabia explicar. O Salvinho disse, é o seguinte, eu antes me chamava Salvinho, mas era só meu nome. Agora eu sou salvo mesmo. Como você sabe? Porque eu recebi Jesus. E como faz isso? Ela queria saber tudo. Você recebe Jesus dizendo para ele, eu quero receber Jesus. É assim que você recebe Jesus. E a Ami, então, mas eu quero receber Jesus. Eu quero receber Jesus. Só que tinha mais uma colega na sala que não aguentava mais a ansiedade para falar e disse, na hora que você receber Jesus, você vai começar a
igual eu, todo mundo olhou para Vivi e disse: mas Vivi, você é a menorzinha, você não é a pessoa certa para falar de crescimento. Ela disse: sou sim, porque eu estou crescendo em Deus, entendeu? E a Ami: não entendi, vocês estão me falando muita coisa nova hoje. A gente cresce em Deus do jeito que a Bíblia diz, quando você cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E ela: o que é graça e conhecimento? Eu quero entender, mas eu não estou entendendo ainda. Quando você fala com Deus, quando você conta para Ele como você está se sentindo. Isso é o que? Essa é a graça. E o conhecimento? Quando você conhece mais de Deus, lendo a Bíblia. Mas eu não sei ler. Então pede para alguém ler e conta a história da Bíblia. Agora eu entendi, eu já quero crescer na graça. O Salvinho disse: não pode ainda. Por que eu não posso? Porque você não nasceu. E é lógico que não dá para crescer sem nascer. Faz sentido, essa parte eu entendi. E para nascer o que a gente faz? Recebe Jesus. Tá. Como é que faz mesmo? Você faz aquela oração: eu quero receber Jesus. Então eu já posso fazer essa oração agora? Não, Ana. Você tem que entender que tem mais algumas coisas para dizer. Você vai precisar dizer: volta, né? Que você também crê que Ele morreu pelos seus pecados, que Ele te ama tanto que Ele morreu e ressuscitou para pagar o preço do seu pecado, que é a morte. Você tem que dizer isso para Jesus. Eu posso dizer, porque eu acredito nisso mesmo. E você vai ter que dizer mais uma coisa: que você é pecadora. Mas isso eu sou mesmo. Eu nunca consegui fazer as coisas certas que eu prometi que ia fazer. Então você já pode receber Jesus. Diga para Ele: Deus, obrigado. Agradeça a Ele também, que Ele te ama tanto, que quer ter um relacionamento pertinho de você a vida inteira, e que um dia Ele quer que você esteja com Ele para sempre lá no céu. Sem pressa, mas vai chegar esse dia e você vai querer estar perto dele, não é? Eu quero ficar perto dele para sempre. Então diga: Deus, obrigado, que o Senhor me ama tanto, que mesmo que eu sou pecadora, como Adão e como todas as pessoas do mundo, e eu admito que eu faço coisa errada, que eu não consigo parar de fazer coisa errada, o Senhor me ama tanto que morreu por mim lá na cruz, pagando o preço do meu pecado. Eu não sei se você dizer bem desse jeito, mas eu vou dizer mais ou menos. As palavras não importam, você tem que dizer isso, agora com as suas palavras. E então no final você diz: e é por isso que eu quero receber Jesus. Entendi, eu já posso fazer essa oração agora? Pode, Ami, você já pode fazer essa oração. Você também já pode. Você já fez essa oração? Amém? Com misericórdia. Amém. Esta é a mensagem perfeita de Deus. Esta é a mensagem que, se você um dia bater a cabeça e esquecer de tudo, você não pode esquecer dela. Se você bater a cabeça ou tiver uma amnésia e estiver lá apagando tudo, então, disser, você só vai poder lembrar de uma coisa. Você vai dizer João 13,16. O que é que você vai dizer? Mas você não quer esquecer, então você vai dizer bem alto. João 13,16. Aí eu vou perguntar: mas por quê? Aí você vai dizer: porque Deus amou o mundo. Não é? Eu não posso esquecer João 13,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tal. E a pessoa: como assim tal? Que deu seu Filho unigênito. Eu não posso esquecer isso. Sim, mas para que Ele deu? Para que todo que nele crê não pereça. Sim, mas não perecer de quê? Para ter a vida eterna com Deus. É isso que eu quero, eu não posso esquecer disso. Por favor, isso eu não quero esquecer. Você gostaria de dizer isso para Deus agora? Você gostaria de dizer isso para os seus amigos? Que essa é a mensagem mais especial de toda a Bíblia? Se algum dia você bater a cabeça e estiver esquecendo de tudo, ou você estiver acordando de um desmaio, você vai dizer João 3,16, deixa eu ver se eu não esqueci a coisa mais importante do mundo. Você vai fazer isso? Deus me chamou para ensinar, evangelizar crianças, preparar material, criar materiais como estes, e depois me deu a oportunidade de levar essa mensagem e esses materiais
para professores e crianças do mundo todo. Começou aqui pelo Brasil, depois tive que aprender espanhol, depois tive que aprender inglês, agora estou tendo que aprender árabe, e os convites vão se espalhando, e cada vez mais longe. E a gente se sente cada vez mais incapaz, aquele mesmo sentimento, lá da selva, de incapacidade. Deus, por que nós, Senhor, tanto problema, tanta dificuldade, tanto pium me comendo vivo? Mas Ele ainda diz, porque você é meu filho, e Ele está chamando aqui cada um, para acolher cada vida que está caída, apodrecendo, morrendo, se estragando, enraizando no pecado, pelo mesmo motivo, porque nós somos filhos. E quando a gente diz, Senhor, envia trabalhadores, Ele chama-os para pregar essa mensagem mais maravilhosa do mundo, mais importante, que se algum dia você estiver tendo amnésia, você vai precisar lembrar dela. Qual é a referência? É isso mesmo. Esse é o privilégio, essa é a oportunidade, e o tempo é curto, a seara é grande e os cearenses ou ceifeiros são muito poucos, frágeis, doentes, incapazes, não é? Vindo de origens às vezes tão despreparados, mas Deus não liga para nada disso. Ele nos sustenta. Eu não morri naquelas colheitas horríveis. Os piuns quase me comeram, mas não me comeram, não é? Depois eu até engordei, né? Depois me casei, graças a Deus, não é? Com a Vilma, minha esposa, que um dia olhou para mim no seminário pelas costas, literalmente, e disse, vou casar com você, sem nunca ter olhado na minha cara, porque ela tinha visão para o Ministério com Crianças, olhou por cima e viu que eu estava fazendo um visual para o Ministério com Crianças. Ela disse, eu vou casar contigo. Essa foi a primeira coisa que eu ouvi dela, de verdade, antes de olhar na cara. E eu disse, tá, gostei da ideia, mas por quê? Ela disse, porque você sabe fazer visuais para o Ministério com Crianças e eu não sei. Mas só por isso justifica casamento. Primeiro, a utilidade, depois a gente pensa em alguma outra aplicação. E assim ela me cantou. Enrolei 7 anos e depois tivemos 7 filhos, quer dizer, 2 filhos. O Abimael, que saiu com a cara da mãe, eu o castiguei. Você saiu com a cara da mãe, então vai ficar com o meu nome inteiro, não é? E a Isabela, que vai fazer 15 anos agora, ficou em casa preparando os detalhes da festa de 15 anos. E o meu amigo Evanildo, que veio, é um artista de mão cheia, veio para ajudá-la a pensar na festa dela. E eu estava tão cansado de um curso que eu dei ontem de 8 horas. Eu disse, você vai dirigir para mim, né? Para Ribeirão, que eu não vou dar conta. Eu vou bater o carro, vou chegar no céu e eu chego em Ribeirão. E ele concordou. Bom, irmãos, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Que nós gastemos nossas vidas incapazes, no sentido preparados ou não, no sentido adequados ou não. Ele dá o preparo, não é? Ele dá os meios, Ele dá o talento, Ele dá a criatividade, Ele dá os recursos. Não é um iPod, mas Deus pode, não é? Só que se pede, não é? Eu tenho que pedir e Ele que faz todas as coisas. Para falar a verdade, Deus já deu o iPad e o iPod. A Sati que ela mencionou chegou da China essa semana, na terça-feira da semana passada. Foi evangelizar crianças lá no interior, lá no meio do mato. Foi no Japão, na Coreia. Ela é meio chinesa, meio japonesa, meio coreana e 100% brasileira. Aí, então, eu faço materiais em vários idiomas e ela ajuda a espalhar pelo mundo.